Então, sejam todos muito bem-vindos a mais essa prática. A minha recomendação é que vocês busquem um local confortável para que vocês se sentem de uma forma bem agradável. Tentem manter o seu corpo relaxado, com um corpo desperto, mas também relaxado. Não precisa ser uma postura rígida, não precisa trazer tensão para o seu corpo. Nós não queremos isso. Se você tiver fones de ouvido, utilize fones de ouvido. A experiência ela é mais imersiva com os fones de ouvido. Se você possuir glaucoma, tiver alguma doença cardíaca que não esteja controlada ou algum transtorno psicológico que também não esteja controlado, eu sugiro que você não realize essa prática. Caso você seja gestante, também a minha sugestão é que você não realize essa prática. Para quem nunca praticou é, esse formato de respiração que eu trago, né, esse formato de prática meditativa, onde a gente tem uma parte que é mais ativa e uma parte um pouco mais passiva, algumas recomendações são sempre muito bem-vindas. Nós vamos passear entre alguns tipos diferentes de respiração, muitas vezes respirações mais rápidas, mais intensas e respirações mais tranquilas. Basta que vocês sigam o mesmo formato que eu descrever de respiração, a mesma intensidade. Nós vamos ter pausas respiratórias, então tenta relaxar bastante o seu corpo durante cada uma das pausas. Se a pausa for muito longa, muito intensa para você, o que eu acredito que não vai ser, você pode dar uma pequena respirada e depois volta a pausar conforme eu orientar vocês durante a prática. É absolutamente normal que vocês sintam sensações, às vezes formigamento, um pouco mais de frio, um pouco mais de calor, e a minha recomendação é sempre aproveitem as sensações e coloquem a atenção de vocês nas sensações, porque elas são uma porta de entrada muito grande para aquilo que acontece da nossa pele para dentro, para a gente se sensibilizar mais como um todo. Então, boa prática para todos. Podem fechar os olhos de vocês, já encontrar uma posição confortável e, como eu sempre gosto de falar, se permitam chegar no local onde vocês já se encontram. Boa prática, gente. A gente vai começar com um som de uma respiração um pouco mais forte e depois entra a minha condução. E então, na sua postura de conforto, com o seu corpo completamente relaxado, o rosto relaxado, todos os músculos da face, os ombros, os braços, as pernas. Perceba a sua respiração nasal, abdominal, lenta e silenciosa. Ao inspirar, o seu abdômen suavemente se expande e ao expirar, o seu abdômen suavemente recolhe. Por enquanto, apenas isso. Observe. Nós vamos começar o nosso primeiro ciclo com as respirações alcalinas, inspirando de forma profunda e vigorosa pelas narinas e soltando de forma vigorosa pela boca. Vamos juntos. Siga o mesmo ritmo e a mesma intensidade da minha respiração.
respirações vigorosas apenas pelas narinas. Respirações profundas e vigorosas pela boca. Inspira profundo e mantenha a pausa com os pulmões cheios. Relaxe completamente o seu corpo e soltamos o ar e mantemos a pausa com os pulmões vazios em 3, 2, 1. Relaxe completamente o seu corpo. E nesse momento, mergulhe em toda e qualquer sensação com os seus pulmões vazios. Talvez você sinta o pulsar do coração. E prepare-se e em 3, 2, 1... Inspira profundo e mantenha a pausa com os pulmões cheios. Corpo absolutamente quieto e relaxado. Mergulhe nesse silêncio interno. Em 3, 2, 1. Solte o ar e volte a respirar naturalmente pelas suas narinas. Respiração nasal, abdominal, lenta e silenciosa. Desfrute. Perceba os efeitos do primeiro ciclo. E prepare-se para o nosso segundo ciclo. Nós vamos começar com respirações vigorosas e intensas apenas pelas narinas. Preparem-se e vamos juntos.
respirações alcalinas. Inspire vigoroso pelas narinas e solte pela boca. Respirações vigorosas apenas pela boca. Inspira bem profundo e mantenha pausa com os pulmões cheios. Relaxa completamente o seu corpo e soltamos o ar em 3, 2, 1. E mantenha o corpo absolutamente quieto e relaxado. Mergulhe nesse vazio, nesse silêncio interno. Lembre-se, caso você precise, você pode inspirar um pouco, depois expirar e voltar a pausar sem ar. Em 3, 2, 1, inspire e mantenha a pausa com os pulmões cheios. Caso precise, você solta um pouquinho o ar, inspira e volta a pausar com ar. O corpo absolutamente quieto e relaxado, percebendo toda e qualquer sensação. E em 3, 2, 1, solte o ar e volte a respirar naturalmente pelas narinas, percebendo os efeitos. Uma respiração muito suave, nasal, abdominal, lenta e silenciosa. E para o nosso terceiro e último ciclo, apenas respirações intensas e vigorosas pela boca. Vamos juntos.
pouco mais profundo. Um pouco mais rápido. Inspira bem profundo e segura com ar. Relaxa todo o seu corpo e em 3, 2, 1, solte o ar e mantenha pausa com os pulmões vazios, pelo tempo que for possível e confortável para você. E nesse momento, nenhum pensamento, nenhuma distração existe. É apenas você, esse mergulho interno e o vazio. Sinta toda e qualquer sensação. E quando você precisar, você vai inspirar profundo e manter pausa com os pulmões cheios. Caso você ainda não tenha inspirado, prepare-se em 3, 2, 1, inspira e mantenha pausa com os pulmões cheios pelo tempo que lhe for confortável. E quando você precisar, você vai soltar o ar, relaxando muito o seu corpo e voltar a respirar naturalmente pelas suas narinas. Mergulhe dentro de você. E caso ainda não tenha expirado, em 3, 2, 1, solte o ar e volte a respirar de forma suave pelas narinas. Respiração nasal, abdominal, lenta e silenciosa. E você pode fazer uma contagem mental, inspirando bem devagar pelas narinas, contando mentalmente de 1 até 4, e soltar o ar pelas narinas de forma mais lenta ainda, contando de 1 a 8, buscando movimentar apenas o seu abdômen. É natural que você distraia, e aí você apenas volta a perceber os movimentos do abdômen e a sua contagem mental. Nesse momento, você não precisa mais da contagem mental.
Deixe a sua respiração livre, mas sustenta essa percepção do abdômen se expandir de forma suave quando o ar entra e recolher quando o ar sai. E todas as vezes que você se distrair, com gentileza e amorosidade, volta para essa observação. Apenas isso existe nesse momento. E percebendo os efeitos da prática no corpo e na mente, você pode se conectar com aquilo que você mais acredita. E conectado a isso, mentalize os seus agradecimentos pessoais por essa prática, cultivando uma intenção que ela te traga intuição, clareza, sabedoria e discernimento. Retire desconfortos físicos, mentais e emocionais. Preencha o seu caminho com luz, com tudo aquilo que vier da alma e com felicidade genuína. E assim encerramos a nossa prática de hoje. Namastê. Eu vou abrir aqui para quem quiser abrir os áudios também. Fiquem à vontade, tá? Para abrir câmera também. É, O que que seria, né? Um, um reflexos do silêncio. Existem várias formas da gente reconhecer o ser, né? Para alguns, o que que seria esse reconhecimento do ser? É perceber que existe algo, uma, talvez uma outra dimensão ali para além desse mundo que nós vivemos externamente. A prática respiratória e a prática meditativa é o que se mostra há anos, milênios, digamos assim, mais efetivo para a gente ter esse reconhecimento e depois para a gente seguir aprofundando e, igual os grandes mestres falam, enraizando, né? A gente vive num mundo de uma forma de viver muito típica e peculiar dos seres humanos. Se a gente parar para observar os animais, por exemplo, os animais eles estão sempre no momento presente. O animal ele nunca está vivendo pensando no futuro ou se remoendo pelo que já passou. O animal, quando ele se alimenta pelo estômago, né? Ele come e quando o estômago dele está cheio, ele para. O ser humano, por ter uma ferramenta que é incrível, que possibilitou que a gente chegasse no topo da cadeia evolutiva, a nossa mente, né? Ele desenvolveu uma forma de viver baseada nos padrões mentais. Então, nós nos alimentamos, por exemplo, muitas vezes com a nossa mente. A gente já está satisfeito, só que a gente come, a gente come. Por que que a gente continua comendo? Porque a gente acredita que em um futuro vai ter falta. Então, eu preciso me satisfazer ao máximo agora, ter a maior parte, a maior possibilidade de prazeres nesse momento, porque pode ser que daqui a pouco falte. E não é culpa de nenhum de nós. Nós fomos ensinados a viver esperando depois. Se a gente parar para observar, como que é o nosso
a nossa educação. A gente vai para a escola e aí a gente chega ali no pré, né? Na pré-escola. E aí o que que a gente espera quando chegar na primeira série? E a gente vai para a primeira série na promessa de que quando você chegar na terceira, na quarta, na minha época, né, no ensino médio, aí vai ser mais legal. E aí você chega ali e você fala, não, agora eu quero ser igual o pessoal do colegial. E aí você chega no colegial e, e parece que as coisas não vão ficando mais fáceis. Vai piorando, vai apertando, vai afunilando. Ah, não, na faculdade. É na faculdade e no trabalho. E aí no trabalho você se vê cheio de obrigações, de sobrecargas, de dificuldades, das contas da responsabilidade da vida adulta. A gente vive sempre esperando que o depois vai ser melhor do que o agora. E isso nos causa uma ansiedade tremenda, uma tentativa de controlar a nossa vida da forma que nós imaginamos que ela deveria ser e da forma que os outros nos dizem que nós deveríamos viver. E a gente vive nesse questionamento incessante, não vivendo a única coisa que se apresenta para nós a todo momento, o momento presente. Por isso que quando eu começo, eu falo para vocês, cheguem no local onde nós já estamos. Porque não existe um outro momento, não existe, a vida nunca existiu em um momento que não fosse o agora. Ninguém está aqui, por exemplo, obrigado, está todo mundo aqui porque escolheu estar por livre e espontânea vontade. Só que por que que será que em determinado momento a nossa mente ela vai para o futuro? A gente começa a pensar em uma outra coisa que não é esse encontro que a gente está tendo aqui agora. Só que a gente não vive só nesse momento assim. A gente vive o dia inteiro assim. A gente está fazendo uma coisa pensando na outra. E somado a isso, o excesso de informação, o nosso hábito de buscar prazeres imediatos o tempo inteiro. Então, qualquer segundo que você tem, vai checar e-mail, vai checar Instagram, vai chegar Facebook, notificação do celular. É tudo feito para que a gente não viva o momento presente, para que a gente não desfrute da vida como nós deveríamos desfrutar. Só que aí tem um grande benefício de nós sermos humanos, porque o ser humano é o único que tem a capacidade de manipular, por exemplo, a respiração, que é uma das formas mais efetivas de nos colocar no momento presente. E aí por isso que eu digo, a gente utiliza a nossa prática de respiração, a nossa possibilidade de entrar em um estado contemplativo, meditação, para chegar nessa dimensão do ser. Provavelmente muitos de vocês, quando a gente faz uma prática assim, sentem uma vibração diferente no corpo, um pulsar diferente. Parece que a gente fica mais sensível, sente mais o fluxo sanguíneo, as extremidades ficam mais frias, uma leve tontura. Isso tudo é a dimensão do ser se mostrando presente. É pulsando a vida que habita em cada um de nós para que a gente possa perceber esse momento aqui e agora. Tá, mas aí eu faço essa prática e daqui a pouco amanhã eu volto a viver dessa mesma forma que eu já estou condicionado? Sim, porque nós somos condicionados a viver assim ao longo de anos. E por isso que a gente tem que cada vez mais criar esse ambiente que a gente está aqui agora, criar esse momento onde a gente para as nossas vidas, onde a gente dá um tempo da nossa família, onde a gente dá um tempo do nosso trabalho e a gente se senta, a gente se volta para aquilo que é mais precioso em cada um de nós. Nossa respiração, o pulsar do nosso corpo, o nosso coração, esse ambiente aqui de pessoas que estão numa busca comum. A gente está em busca de sentir mais a vida, de se perceber mais presente. E quanto mais a gente enraiza isso, quanto mais a gente se dedica para essa prática, que nada mais é do que se voltar para nós mesmos. Mas quando a gente se volta para nós mesmos com uma egrégora que está numa busca comum, o ambiente é muito mais fortalecido. Eu pratico aqui com vocês e muitas vezes a minha prática aqui é muito mais potente para mim do que quando eu me sento sozinho para praticar, dia após dia, há incontáveis anos da minha vida, incontáveis horas que eu sentei ali na minha almofada e me dediquei para voltar para mim mesmo.
E por que que a gente faz isso? Porque a gente sabe que tem uma dimensão que é mais profunda, e nessa dimensão eu não tenho ansiedade, nessa dimensão as preocupações não existem, nessa dimensão os desconfortos físicos, as minhas tensões psicofísicas não existem. E quanto mais a gente acessa isso, mais isso vai permeando e se tornando mais a nossa vida. E é por isso que eu falo, pratiquem. Porque quanto mais a gente pratica, mais isso se torna quem nós já somos. Mais a gente enraiza o ser. E eu fiz um post esses dias falando como que a gente experiencia a dimensão do ser. É única e exclusivamente através da prática, gente. Não é pelo entendimento intelectual. Eu posso ler livros, eu posso fazer milhares de cursos, mas se eu não praticar, eu não vivencio o estado do ser. Eu não entro nessa dimensão que nós chamamos de despertar, né? O que que é o despertar? O despertar é eu perceber que existe algo mais para além disso aqui. Quem está aqui, muitos de vocês despertaram para essa percepção de que tem alguma coisa para além. Não é possível que a minha vida seja só isso. Preocupação, ansiedade, pagar conta, acordar, esperar que o final de semana chegue e esperar que as férias. Não pode ser só isso. Deve existir algum prazer no momento presente. A gente desperta quando a gente entende isso. E o que que é o, digamos, o iluminado? É aquele que percebeu que dá para se viver dessa forma. E não é que eu vou deixar de ter preocupação, que eu vou deixar de ter ansiedade. Não, a gente vai vivenciar isso. Só que a gente vai saber que tem algo que é mais profundo. E aí eu não me preocupo tanto, porque eu sei que a minha realidade é mais profunda, é mais agradável do que essa superficialidade da nossa existência na forma. Então, a gente lê livros, eu leio livros maravilhosos que me trazem insights incríveis, mas de nada vale deles se a gente não praticar. Senão a gente se torna um intelectual da espiritualidade e tá cheio por aí de gente que sabe todos os termos em sânscrito, que sabe tudo sobre todas as filosofias que existem, de todas as tradições, mas que não vivencia. É igual andar de bicicleta. Pode ler todos os tratados sobre como andar de bicicleta, todo o manual de instrução de como andar de bicicleta. Não adianta nada, você não vai saber andar se você não praticar. Os grandes sábios, né, que existiram, os grandes iluminados, Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, eh, Ramadas, todos eles, Muji, Papaji, descobriram através do que a gente chama de percepção direta. E o que que é percepção direta? É fechar os olhos e observar o que está acontecendo aqui dentro. Então, gente, pratiquem, fortaleçam esse sentar junto, esse parar um momento da sua vida que a gente faz aqui na quinta-feira e pratiquem, e pratiquem, e pratiquem, porque os insights vêm, as compreensões vêm. Muitas vezes a gente acaba uma prática e vem um insight sobre uma questão da nossa vida que a gente queria resolver e não sabia como, e vem. Você fala, nossa, é isso, é isso. E cada vez mais isso se torna mais consistente e mais presente. E contem comigo para isso, porque a partir do momento em que a gente tem esse entendimento, é como se fosse uma obrigação da nossa vida levar isso para o outro, porque senão não faz sentido. O conhecimento e o afeto, quando a gente não compartilha, ele se perde. E aí não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Senão a prática meditativa e contemplativa vira algo egóico, que é só para mim, mas não é. A gente precisa expandir. Então, se faz sentido para você e você percebe que tem uma pessoa que precisa disso, fala, cara, experimenta. Pode ser que dê certo e pode ser que não. Mas a gente é o nosso papel também, de nós que nos sentamos aqui, que vivenciamos isso, compartilhar. Alguém quer compartilhar como que é esse momento de silêncio, como que é esse parar, como que foi, as dificuldades, dores, mágoas, sensações? Fiquem à vontade para vocês abrirem um áudio aqui. Esse momento também é para isso, porque é muitas vezes na questão do outro que a gente se reconhece. Pode falar, Edgar, por favor. Eu como estou contigo há um ano e meio, mais ou menos, né?
Queria talvez dar um depoimento, talvez para alguns seja útil, talvez não. Mas, primeiro, a idade vai nos dando mais essa visão de viver o presente, porque a gente deixa bastante de pensar assim, o amanhã, porque o amanhã pode ser que nem chegue, né? Então, a gente vive o hoje. Mas, além dessa variável, O, a prática da meditação me ajudou muito nesse ano e meio, né? Em vários aspectos. Eu não sou vamos dizer, usuário intenso no sentido, mas eu diariamente, pelo menos 5 minutos de manhã e 5 minutos à noitinha, eu pratico essa interiorização. E mais em alguns momentos que, por exemplo, eu vou para algum evento, eu jogo muito beach tênis aqui, então eu vou para uma partida decisiva. Então eu faço 5 ou 10 minutos de interiorização e quando eu chego no jogo, estou totalmente focado. Cortou seu áudio aqui. Oi? Agora voltou. Ah, Tinha cortado. tá. Dificilmente eu estou pensando em outra coisa, eu estou realmente focado, né? Eu jogo muito bridge também. O bridge é essencialmente foco no que está acontecendo ali. Mas também em outras situações, às vezes é uma situação mais complexa, tem que ir argumentar alguma coisa com alguma empresa, alguma coisa. Eu tento ir o mais tranquilo possível, né? Fazendo uma meditação para tirar toda a atenção que eu estou porventura naquele momento, para ir para aquela situação de mais estressante. E por último, eu queria dar um depoimento que eu passei, o Nino sabe disso, uma cirurgia complexa, eu tive um câncer de pulmão. E durante o período, tanto da cirurgia quanto o pós-cirúrgico, foi extremamente útil e benéfico para mim fazer as meditações tanto no hospital quanto depois em casa. E hoje, graças a Deus, estou extremamente saudável novamente. E eu diria não só, óbvio, pela meditação, mas que a meditação me ajudou demais nesse período, sem dúvida. Então, queria dar esse depoimento, principalmente para quem está começando e acha que é difícil, eu também achava no início, né? E ainda tenho dificuldades, tento várias vezes voltar à situação presente, né? Mas procuro sempre participar às quintas-feiras, né? Estou sempre procurando estar presente, tem me ajudado demais. Então, quem ainda tem alguma reticência, é o que o Nino falou agora. Experimente, tente, não desista. Faça 5 minutinhos, 10 minutinhos por dia, você vai ver que os resultados, não em uma semana nem em um mês, mas eles vêm com o tempo, com certeza. É isso aí. Perfeito, Edgar. É Posso exatamente isso. falar, Ninão? Pode, lógico. Desculpa, Edgar, acabou? Acabei, pode seguir, pode seguir. Bom, vou seguir um pouquinho do que você estava falando. Eu já tinha feito meditação com o Nino, mais ou menos uns 5 anos atrás, né, Nino? Acho que foi Uhum. mais ou menos por aí. Procurei porque na época eu estava com bastante ansiedade. Na verdade, eu sou ansioso, tenho TDAH e estava mais ainda na época, por questões de trabalho e tudo mais. Assim, me surpreendi, porque eu pensava que acho que todo mundo pensa, cara, eu sou muito ansioso, eu não vou conseguir fazer isso. E eu fui fazendo as aulas, fui gostando, fui pegando prática em casa, né? Fui testando fazer em casa, primeiro 5, depois 10 minutos. Depois eu já me peguei fazendo assim tranquilamente de 20 a 30 minutos por dia de meditação e cada vez menos assim distraindo, né? Que é o objetivo. E, e assim, realmente isso me surpreendeu e com todo mundo que eu falo sobre meditação, que eu recomendo fazer, que eu acho legal, a resposta é sempre a mesma, né? Eu não consigo porque eu sou muito ansioso. Cara, para mim não rola, sou muito agitado, não vai funcionar. Aí eu falo, mas é por isso mesmo que você tem que fazer. É justamente porque você é ansioso que vale a pena a meditação e qualquer um pode conseguir. Eu pensava o mesmo, que eu não ia conseguir, como eu me considero super ansioso, sempre tive TDAH e tal, e consigo fazer, consigo usufruir dela. Claro que não é nível avançado, né?
mas usufruir dela, então você com certeza pode. E já até levei pessoas para chegar a fazer amigo, minha namorada tal. A maioria acabou nos seguindo, mas assim, eu entendo a importância de ter e compartilhar também essa experiência, que é super legal. É isso mesmo. Obrigado, Léo. Obrigado, Edgar, pelo relato. Você sabe que os dois falam coisas muito interessantes. Eu vou pontuar rapidamente de trás para frente. Começando pelo Léo. É, é isso, a gente vai por um caminho e que a gente fala assim, faz sentido para mim. Então a gente sabe que tem uma porta, a gente aponta aquela porta que a gente já passou para o outro e fala, ó, eu fui por aqui, deu certo. Só que o caminho até passar por essa porta a gente direciona, mas cada um tem que percorrer com os próprios pés. E é muito incrível isso que você fala, Léo, que a gente vai começando, né, a sentir uma facilidade maior. É, e é algo que a gente sempre tem que ter em mente. Nós sempre vamos distrair. E a gente sempre vai falar, nossa, não estou ainda num nível avançado, mas não tem isso. Tem dias que eu faço prática que eu falo, nossa, parece que eu nunca pratiquei. Mas os efeitos vêm dessa constância de nós praticarmos, praticarmos, praticarmos. E o mais incrível é, por exemplo, isso que igual o Edgar coloca. A meditação ela ajuda a gente a apreciar as coisas simples da vida que a gente muitas vezes passa a vida sem apreciar os momentos de diversão, de lazer, de estar na natureza. Quando a gente está ansioso, a gente nem percebe isso e passa de forma mais leve pelas adversidades também. Então é o caminho do meio, não é nem o excesso, nem lá embaixo. A gente começa a viver nesse caminho do meio que é mais equilibrado e muito mais prazeroso. Alguém mais quer ter alguma pergunta, alguma fala? Fiquem à vontade, gente. Eu gostaria de compartilhar também que a meditação trouxe muito benefício para a minha vida, né? Porque há 5 anos mais ou menos eu tive crises de fibromialgia e não nem sabia. E o primeiro ano da fibromialgia foi muito medicamentos e assim buscando uma cura, um alívio da dor. E foi nesse tempo que eu comecei a não querer mais viver com tanto remédio, tanto. Nossa, ia nos consultórios, via as pessoas totalmente dopadas. E foi aí que eu decidi procurar um outro caminho. Aí veio a meditação, a respiração. A respiração hoje é meu guia. Eu consigo aliviar a dor, né? A estar presente até. Às vezes parece loucura você mergulhar na meditação na dor e a dor sumir. E às vezes, várias vezes durante o dia eu tenho que praticar para. Porque se eu tivesse na vida que eu estava, eu tomava 5, 6 medicamentos. Hoje, graças à meditação, a essa yoga, sabe, que às vezes eu ficava procurando na internet, será que não tem alguém que tem uma yoga mais lenta? Porque quando ela é mais, assim, rápida, o efeito ao contrário, eu tenho muita dor, então eu precisava de alguma coisa lento, que fosse exatamente me mostrando. E mais ou menos era a vida que eu vivia, a fibromialgia veio dizer, não, para com isso, você vai ter que viver num momento mais calmo, mais tranquilo. Então foi pela dor mesmo que eu descobri a respiração e yoga, e para mim é a minha vida, é o meu remédio. E eu sigo e sigo muito feliz, assim. Tem dias melhores, dias mais ou menos, mas a maior parte do tempo estou muito feliz e centrada, né, na vida, porque às vezes eu tenho a impressão que eu vivi, eu tenho 53 anos, e tem horas que eu olho assim, onde é que eu estava? E há mais ou menos 5 anos agora, eu sei exatamente onde eu estava em cada momento e consigo respirar e aproveitar. Eu acho que isso não tem, assim, preço, não tem. E a gente busca essas comunidades. Eu busco sempre, porque, como você falou, fortalece, sabe? Me fortalece de estar no meu caminho, que às vezes, quando você está muito só, você vai dando aquela esmorecida, vai enfraquecendo, mas a comunidade te levanta e diz assim, ó, tem gente que está no mesmo objetivo, vamos seguir, vamos lembrar sempre
Você precisa disso. Porque a vida parece que corre, corre. Quanto mais você está querendo acalmar, parece que vem os problemas, vem e te mergulha com uma certa aprovação, sabe? Você precisa passar por isso aqui para ver se realmente você está calma, se sua vida está presente. E agradeço muito ter encontrado você. Foi totalmente pela acaso no Instagram. Estava assim precisando de umas aulas, procurando, e você apareceu. E eu fico muito feliz em fazer suas aulas. Suas aulas são maravilhosas. Eu que te Gratidão. agradeço, eu que te agradeço. E você sabe que é muito legal a sua fala, né? Procurando uma prática que fosse mais tranquila. A gente vive tão acelerado que é como se a gente, né, vivêssemos procurando qual que é o yoga mais rápido que me faz chegar lá mais rápido, né? E o que que é chegar lá? Chegar lá é chegar onde a gente já está. E para chegar onde eu já estou, eu não preciso rapidez. Eu preciso só parar. É que é difícil parar. E Muito. a dor, né? O sintoma é o que a gente fala em psicanálise. O corpo exibirá sintomas até que a mente se torne suficientemente forte para compreender e carregar o conflito. E muitas vezes eu tô com esse conflito ainda, eu tenho essa dor, mas eu tô com ela de uma forma mais leve, mais equânime. Eu tenho ferramentas para passar por ela. E aí você vê que grande oportunidade, mesmo na dor, você lembra da sua vida agora, né? Das coisas que acontecem, elas não passaram. Então é isso, e é esse caminho da gente voltar e parar um pouco mesmo, né? Parar e, e se voltar para dentro e fazer nada. É, não precisa de produzir o tempo inteiro, a gente não precisa estar produzindo o tempo inteiro. Eu não preciso estar sempre fazendo alguma coisa para me sentir útil. Eu preciso parar, fechar os olhos e esquecer um pouco de tudo que é externo e voltar para dentro. É bem esse o caminho. Obrigado, Sandra. Alguém mais? Alguma questão? Querem trazer alguma reflexão? Eu vou buscar sempre que a gente tenha esse momento aqui, depois das nossas práticas de quinta, de troca, e vocês podem sempre trazer dúvidas, questões também, pessoais, porque é muito importante que a gente compartilhe. A gente juntos, a gente caminha de forma mais leve. Sol, vai É, lá. eu fiquei, eu me liguei muito na sua primeira fala, né, como a gente é educado, né? A nossa educação, porque a gente não nasce humano, a gente se torna humano e é sempre, a gente é tratado como um vir a ser, não como um ser. E talvez o nosso foco, ele fica muito no futuro mesmo. E é uma coisa cultural, né? A gente sempre, quando fala de uma criança, a gente fala o que que ele vai ser quando crescer, né? As pessoas pensam pouco o que que ele é agora, o que que ele sente agora, como ele está agora, né? É sempre um vir a ser. Eu não vou fazer isso porque ele pode traumatizar e tudo. Então, assim, é uma coisa muito né? A gente é tratado como um vir a ser desde sempre. E aí a gente se acostuma com essa ideia de viver ali na frente, né? E hoje, um pouco mais, eu lembro, eu faço meditação há, não sei, talvez mais de 20 anos, ou diferentes práticas. E eu lembro, eu penso assim, como será que era antes, quando eu não fazia intencionalmente? Aí eu lembro que eu às vezes ficava 1 hora no ponto do ônibus esperando o ônibus. E quando eu ficava lá, eu ficava assim: quantos ônibus azuis vão passar antes do vermelho? Então eu estava presente, né? E a meditação nada mais é do que viver no presente. Toda vez que você está presente, você está meditando. E a gente, por uma questão, né, de tecnologia, hoje a gente precisa de mais ferramentas para trazer a gente para o presente, porque a gente tem sido arrancado do presente, quase que como um alface, assim. As nossas raizinhas estão fininhas, né? Vrá! Né? A mídia social pega a gente e faz assim, vrá! E você foge do presente o tempo todo.
E é o único lugar que a gente sente a gente, né? Que a gente consegue ser. E viver não sendo é essa coisa, onde eu estava aqueles anos todos, né? Tem hora que dá essa sensação, que a gente se abandonou por muito tempo, né? E essas práticas, a respiração é é a primeira coisa que a gente adquire quando nasce, e é a última quando a gente vai dessa, né? Então, realmente é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos de nos encontrar. E eu acredito muito no seu trabalho, porque ele também vem trazer essa yoga que ela é mais sem muscle engagement, sem, né, essa yoga que deixa o corpo fazer, né, que trabalha mais no nível de faixa, né, não sou eu que estou fazendo muito movimento, o movimento está sendo feito pelo peso do meu próprio corpo. Então, eu acho que isso é uma ponte maravilhosa para a meditação. Assim, eu admiro o seu trabalho, assim, uau! Tipo, a receita de que muita gente não conseguiu juntar. Ele fez um negócio assim, né? Aquela sopa francesa que todo mundo tinha os ingredientes, mas você colocou junto de uma maneira majestosa e, assim, maravilhosa. Então, eu sou super fã do trabalho. Entre todos os trabalhos que eu já fiz, eu já consegui. E eu acho que as pessoas têm formas diferentes, né, de chegar até lá. Mas eu acho a sua maneira uma das mais completas, uma das mais eficientes e mais simples. E, e eu torço assim para que, né, mais pessoas consigam, né, aproveitar desse trabalho, né, e principalmente nós brasileiros que somos muito. A gente fala muito, né? A gente ouve pouco, né? A gente é muito para fora, pouco para dentro. Então a gente tem mais dificuldade ainda como cultura, né? Então assim, só tenho a agradecer. Fico feliz de ver o rosto de outras pessoas aqui, né? Assim, adoro ver as carinhas. Assim, me dá muita alegria de ver assim todo mundo, sabe? Na mesma intenção, com a mesma vontade de se sentir, né? De genuinamente se ver. É só gratidão mesmo. Eu que agradeço, Sol, pelo seu relato emocionante. É para mim também. É isso que você falou, né? É uma prática simples. Ser feliz é simples. O difícil é ser simples. E aí, quando a gente É, traz para a simplicidade, as coisas acontecem. A gente sai do lugar de fazedor, né? E a gente se coloca num ponto de observar. E aí a gente conecta com o ser. E aí que as coisas assentam. é o nosso melhor cantinho, né? Quando a gente consegue. É igual você mesmo disse, né? Não é todo dia que a gente consegue a prática que a gente procura, né? Uhum. Tem dia que a gente faz, fala, meu Deus, né? Eu tô igual Parece que eu nunca fiz. parece que nunca fiz isso, meu Deus, né? Nem parece, né? Aí você fala, ok, it's not for today, entendeu? Exato. Mas aí não é desistir, é a gente saber assim, eu tenho muitos sentidos que me levam lá. É o meu corpo, é o meu movimento, é a minha fala, é a minha escuta, é o meu cheiro. Eu tenho muitos sentidos que me levam nesse lugar, que esse lugar é divino, esse lugar é um encontro para qualquer pessoa de qualquer religião, para mim, esse lugar é um encontro com Deus. É o lugar onde a gente encontra a nossa essência, a gente encontra o nosso poder. E é por isso que é tão bom, quando você está lá, você fala, uau, quero ficar aqui, né? Exato. E às vezes dura um segundo, mas já justifica uma vida inteira de busca. Exato. E esse um segundo ele vai amplificando até que um momento em que o segundo se torna a nossa vida. É, eu creio que a gente pode conseguir, com prática, né, chegar mais vezes, com mais frequência, né? A gente aumentar a Uhum. assiduidade
desse, né? É isso que é o enraizamento do ser. A gente vai aumentando a frequência, aumentando a frequência, aumentando a frequência, até que permeia. E não é que você vai viver naquela coisa, naquele êxtase, não. Mas aquilo está sempre permeando. E esse permear, que já é a diferença que vocês veem na vida atualmente, começa a ser algo muito mais presente. A vida é muito mais leve, porque a gente está sempre com. Eu falo que é um perfume que você passa de manhã e vai reverberando ao longo do dia. Você está sempre com aquela fragrância ali, com a fragrância do silêncio, né? Com os reflexos do silêncio ao longo do seu dia a dia, nas felicidades e nas adversidades. É exatamente isso. É. Eu digo que o meu objetivo final, sempre das minhas meditações, de todas as práticas que eu já fiz na minha vida, né, tudo que eu já aprendi, tudo que eu ainda tenho para aprender, aí eu brinco com os amigos e eu falo assim, olha, o dia que eu aprender a sofrer em paz, eu tô feliz. Aprenderá, aprenderá. Já pode ficar feliz porque esse dia chega. Obrigado. Obrigada a vocês todos. Obrigado. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Igual eu coloquei, quinta-feira eu vou sempre abrir um espaço aqui para a gente trocar. Então, questões que vocês tenham, dúvidas que surjam, reflexões que queiram fazer, tragam, porque esse é um lugar para isso também, para a gente ter essa troca genuína, para sair um pouco, né, daquele lugar de quem conduz uma prática, mas para quem pratica também e que quer compartilhar com vocês as dificuldades também, as experiências, as adversidades do caminho. Então, venham com esse intuito também, que é sempre muito bem-vindo, sempre um prazer muito grande ter vocês aqui.